Bem-vindos ao nosso Betelcast. Hoje estamos iniciando uma conversa a respeito do gerenciamento de emoções. Essa conversa ela foi motivada pelo entendimento, ou algo que nós estamos percebendo, que independente da classe social, independente da faixa etária, independente da religião ou da falta da religião, nós estamos cada dia com mais dificuldade de gerenciar as nossas emoções. Estamos vivendo momentos de crises existenciais, crise de ansiedade, crise de depressão, crise de um monte de coisas, de fatores. E Deus então nos trouxe aqui para conversar um pouco sobre como usar ferramentas para conseguir gerenciar as nossas emoções e sair desses nossos momentos de crise, aliando sempre, né, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a paz que excede a todo entendimento, que é a ação do nosso Espírito Santo em nós, com a psicologia. E para isso nós estamos aqui com o Thiago Guimarães, psicólogo aqui da nossa igreja. Ele trabalha na rede educacional do GDF, trabalha também com recuperação de adultos aí que têm sofrido com dependências químicas e outras mais. E para a gente é uma alegria ter o Thiago conosco, prazer, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, por nos conduzir a essa conversa tão interessante. E eu queria começar então. Qual a sua visão a respeito da dificuldade de gerenciamento de emoções? Vamos pegar na última década, nos últimos 10 anos. A visão com o olhar da psicologia é a mesma da visão religiosa, de que aumentou essa deficiência, essa dificuldade das pessoas? Ou talvez isso está chegando mais na religião agora? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Que Deus nos use. E falar de psicologia, eu só queria colocar assim que existem várias psicologias, né? Eu vou falar um pouco de 3 vertentes principais, que aí eu vou chegar na que eu sou mais adepto, a gente vai poder discutir um pouco daí. Existe um grupo das psicologias que elas são chamadas mais das inatistas. Essa perspectiva considera que a gente já nasce meio que pronto, ou com uma personalidade, ou o que quer que seja. Nela, então, assim, a nossa vida, as nossas vivências mudariam um pouco do que a gente meio que já nasce sendo, né? Personalidade, algo nesse sentido. Essa é uma corrente da psicologia. E nessa corrente, então, meio que já estaria tudo pré-determinado, inclusive as dificuldades que nós teríamos de enfrentar as situações cotidianas, digamos algumas assim. Coisas assim, porque as psicopatologias, elas se fundamentam principalmente por essas teorias. Até alguns testes psicológicos se fundamentam, por exemplo, uma avaliação da personalidade, algo nesse sentido. E como elas são mais difundidas, acaba que até no senso comum também costuma se utilizar. É muito comum a gente escutar em vários ambientes, falar, eu fiz isso porque essa é a minha personalidade, ou algo nesse sentido, né? Ou então, até nas famílias, puxou o pai, é igualzinho o pai, como se fosse uma questão genética, ou que o sujeito nascesse com aquela. Essa, então, é uma das possibilidades das psicologias. Tem outra que é mais das ambientalistas, né? Então, uma muito conhecida é a comportamental, que é baseada no esquema de reforçamento, punição, muito do ambiente, é que a pessoa vai se tornando quem ela é. É diferente da primeira. Então, esse ambiente teria um papel muito importante. Seria as vivências que vai construindo. Não só as vivências está mais um pouco na próxima. Estaria mais nas consequências do que ela faz. Se dá certo ou se dá errado. Aí chama mais de punição ou de reforçamento. Aí o comportamento dela ia sendo moldado, baseado nessas consequências das erros e ações acertos. dela. Erros e acertos. Acertou, tem uma validação, errou, tem uma punição. E aí ela entra, seria ética, moral e de todas as outras formas. E no senso comum sempre tem aquele imaginário. Eu gosto de puxar um pouco às vezes para o senso comum, porque às vezes as pessoas falam muito
Ah, não ande com fulano que senão vai estragar, ou fulano não presta, ou aquela frase, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, como se fosse o ambiente, ou as pessoas com quem você está tendo que moldaria, então, quem você é. Essas são duas. Eu sou mais afiliado a uma terceira que chama interacionista. Nessa perspectiva interacionista, e eu estou trazendo ela para a gente discutir essa questão das emoções, a gente não nasce humano. A gente se torna humano baseado nas vivências e nos sentidos que são criados por essas vivências, em uma perspectiva chamada histórico-cultural da psicologia. Ou seja, nós somos sujeitos históricos e culturais. Nós dois somos humanos, somos homens, só que somos completamente diferentes um do outro porque a nossa história é diferente, a cultura que a gente vivenciou é diferente. E hoje a gente se encontra no ambiente com pessoas, com vivências, com possibilidades um pouco mais parecidas. Algumas coisas se transversalizam, mas a gente continua sendo pessoas completamente diferentes. E nessa interação faz com que a gente, inclusive, avance para o próximo estágio. Então a gente está sempre em desenvolvimento. Então não pode dizer que eu sou desse jeito. Fala, eu estou desse jeito. Dependendo dos sentidos e das vivências que eu tiver, a gente vai para outro lugar. E com o passar do tempo, a maturidade que a gente vai adquirindo, parece que essa linha interacionismo, do interacionismo, ele faz mais sentido, né? Uhum. Porque parece que a gente vai enxergando isso na nossa vida, né? Com o passar do tempo, nossa, eu morava em tal lugar, eu tinha essa visão, eu tinha essa vida, eu tinha esse estilo de vida, aí eu mudei, fui para tal lugar, eu era desse emprego, nesse emprego eu vivia assim, aí eu fui para esse outro que eu tinha outros relacionamentos, nossa, isso me fez crescer, me fez desenvolver de diversas formas. Ótimo. Só um recorte que eu faria é porque que não foi pela mudança física apenas. E aí esse conceito até que o senhor trouxe da maturidade. A gente questiona muito essa questão da maturidade etária, de que você vai ter crianças de 12 anos que, dependendo da vivência que ela tem, ela é muito mais adulta do que, de repente, um homem de 40 anos que teve vivências infantis, de que não tem responsabilidades ou que ainda leva as coisas com muita leviandade. Então, a vivência que você teve em todo esse seu processo histórico, quando você mudou de emprego, a dúvida, a luta, as pessoas que você conheceu, os conflitos que você vivenciou e principalmente os aprendizados que você foi tendo, foi mudando ou criando ou ressignificando novos sentidos que faz com que você haja hoje. Então, o que você acha certo ou errado, às vezes até o que dói, o que não dói, o que é importante, o que não é importante, foi sendo alterado ao longo da sua vida. Por isso que, talvez como a gente foi ano passado, é muito diferente do que a gente é hoje. O que a gente era mês passado, ora, às vezes o que a gente era ontem é diferente do que é hoje. Mas não porque a gente está ficando mais velho, porque de repente a gente teve algumas vivências que mudaram radicalmente os sentidos do que a gente achava, de como é que a gente interpretava a própria realidade. E dentro, então, dessa perspectiva, a gente tem, pode-se dizer que a gente tem tido maior dificuldade em gerenciar as nossas emoções por falta desses relacionamentos, por deficiência neles ou por dificuldade de aceitação, dificuldade de se posicionar em algum lugar, e aí as frustrações têm aumentado, e essas frustrações que têm nos levado para esses lugares, ou você... Eu voltaria para a questão das vivências, eu acho que tem a ver com isso que você traz, a questão histórica. Você falou no começo dos últimos 10 anos, né? E a sociedade mudou muito nos últimos 10 anos por vários fatores. A tecnologia, a economia. Enfim, hoje a gente está vivendo uma situação de inteligência artificial, por exemplo, que para todos é uma novidade, já está tomando muitos lugares. Essas novas vivências, essas novas culturas, essas mudanças que houve, eu não vou dizer avanço ou não, que eu não sei se é avanço ou não, fazem com que o que para nós fazia mais sentido talvez não faça mais tanto hoje. Então, a sociedade de 10 anos atrás é diferente da de hoje. A família de 10 anos atrás é diferente da de hoje. O que um jovem de 18 anos era 10 anos atrás é diferente do que é hoje. Tanto é que a adolescência, até pela OMS, foi jogada lá para cima, né? A idade agora é muito maior, porque não é só a questão etária. E eu acho que nessa diluição de valores, de sentidos, de
ter algo, de saber ou querer ter algo, ou então as vivências que são muito superficiais, são muito sem sentido, acaba que faz com que a pessoa também não vá tendo muito sentido. Então, algo que a gente fala muito da família. Houve uma diluição muito grande do conceito do que é família, por exemplo. E aí as famílias, os pais são a base para as crianças. Então, se a gente não tem os pais como base, a gente vai ter crianças que não têm uma base. Não quero dizer que toda família que não tem os pais não tem base. Não é isso, a gente não pode generalizar. Mas os conceitos vão mudando. Então, por exemplo, de relacionamentos, metade vai terminar em divórcio dos casamentos atuais, dependendo até um pouco mais. Então, a felicidade, a busca por uma felicidade sem saber bem o que é a felicidade, ou às vezes o que todo mundo fala que você tem que seguir os seus sonhos, mas você não sabe bem quais são os seus sonhos, ou que você deveria ser feliz o tempo todo, mas você não se sente feliz o tempo todo, vai começando a entrar um conflito do que me falam, do sentido que eu achava que eu deveria ser, um conflito com uma realidade que não é bem isso que acontece, e aí a gente fica bem nesse limbo, que eu tenho que ser muita coisa para muita gente, e eu não me sinto muita coisa para muita gente. E ah, agora, mais recente, diz que todo o problema, por exemplo, para as crianças é tela. Tudo, tudo, tudo que a gente vê não é tela, porque a vivência é toda de tela, porque não tem vivência com outras crianças, porque tudo é o que está no celular, é o que está na rede, e aí meio. Não sei se essa é uma desculpa meio que para os pais, né, se eximirem de responsabilidade, né? Não, é porque estava lá, é o que vivia, o que não vivia, sendo que a responsabilidade é do pai de saber o que era ou não. Mas esse isolamento também tem a ver com essa falta de controle emocional. Parece que quanto mais nós nos isolamos ou nós ficamos introspectivos, menos ajuda externa nós temos. E nos momentos de dificuldade em gerenciar, a gente não tem muito com quem conversar ou com amigos para isso. O isolamento é muito ruim até pela base que a gente falou, de que se a gente se faz nas vivências, quanto mais vivência a gente tem, mais possibilidade a gente tem de ressignificar ou de significar a nossa realidade. Mas não é a vivência pela vivência, é uma vivência de qualidade. Então, de um vínculo real. E eu acho que essa é uma das grandes lacunas. Hoje as pessoas têm uma dificuldade acentuada de fazer vínculos de uma maneira mais profunda, talvez porque queiram muito que o outro se molde aos desejos dele. E às vezes a tela oferece isso, né? No sentido de que eu vejo o que eu quero, a hora que eu quero, é tudo muito rápido, tem que ser tudo muito imediato, tem aquela felicidade, eu vejo o que eu tenho, e também se não tiver, não importa. O tempo de tela você trouxe dos pais, eu também atuo em escola, e uma coisa muito interessante que os pais falam muito sobre isso, e eu costumo perguntar, tá bom, mas eu te desafio, fala pro seu filho, fala, você quer ficar no celular ou você quer jogar bola comigo? Eu penso que a maioria vai decidir jogar bola. Só que hoje a maioria dos pais não está mais com essa disponibilidade ou com essa necessidade. Então, às vezes a tela é dada para as crianças ou até os adultos ficam muito tempo em tela porque não tem algo a mais para ser oferecido. E aí volta para as interações, né? Talvez a gente precise ressignificar as vivências para que elas sejam mais reais, mais duradouras, mais profundas e que elas deixem de ser tão superficiais como o próprio celular é. Os aplicativos, né, de rede social, de que é uma vida que frequentemente não é o que realmente é, mas é o que parece que é. E acaba que a realidade é o sentido que a gente dá para ela. Então a gente consegue meio que enxergar que a dificuldade de interação entre os indivíduos pode ser um dos principais fatores que tem levado a essa dificuldade no gerenciamento das situações problemáticas, né? A dificuldade de interação, eu diria que talvez que você não precisa ter várias, mas você precisa ter algumas que sejam mais profundas. Então, de repente, tem alguma pessoa que é extremamente popular, né? Tem várias pessoas conhecidas, tem vários colegas, mas é muito comum também a pessoa estar rodeada de pessoas e se sentindo só. Então, vínculos, mesmo que sejam poucos, mas que sejam profundos, fazem com que as vivências que a gente fala tanto comecem a criar sentido.
E às vezes essa vivência que eu estou falando não necessariamente precisa ser até com alguém da família, né? De repente vai ser com um cônjuge, vai ser com um grande amigo desde a escola, do trabalho, vai ser um professor que assumiu um papel que te encantou e aí a partir daí você começa, pode ser um pastor, pode ser tanta gente. A questão é que precisa ser gente. E não precisa às vezes ser só uma gente real também. Às vezes lendo um livro a pessoa muda um monte de sentidos. Só que ela precisa ter sentido. E aí volta, eu acho, a dificuldade de gerenciar as emoções. Se perguntar, e aí? O que você quer ser? Se eu perguntar para alguém, é muito provável que a pessoa me diga coisas objetivas. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero ter isso. Mas não fala o que ela quer ser. É muito difícil escutar alguém falar, poxa, eu quero ser feliz. Eu quero que minha família esteja bem, que eu seja reconhecido, por exemplo, pela minha família. E aí a gente está numa sociedade daquela do líquido, né? Tudo tem que ser agora, eu sou importante baseado no tanto que eu tenho. Acho que uma consequência não é só das mídias, mas da própria cultura. Antigamente a gente falava de milionário, né? Eu lembro No Limite, quando deu o prêmio de R$ 1 milhão, parecia muito dinheiro. Hoje o pessoal fala de bilhão, né? Bilionário, que tem que ser bilionário. Falou, mas para quê? É como se fosse a busca de algo que às vezes não faz muito sentido, aí seria a busca pela busca. O, o- Quando a gente coloca essa dificuldade de gerenciamento das emoções desde a infância, eu tenho um filho de 3 anos. Hoje, por exemplo, ele teve um atrito com um coleguinha na escola por causa do escorregador. Toda vez que ele queria descer no escorregador, o coleguinha também queria descer junto e os dois brigavam por isso, né? Porque não sabia. Falou assim, não, desce você primeiro, eu vou depois. Ou então, senhor, não, agora desce você, né? Essa é uma dificuldade. Não, é eu que quero descer e eu vou descer agora e ninguém vai me tirar disso. E E se empurra você outro, vier, é um isso. machuca e tal, né? Então, assim, desde uma idade de 3 anos, né? E parece que a gente já começa aí a ter essas dificuldades e a gente, nessa idade, você belisca, você bate, você empurra e tal. E quando vai crescendo, você não pode mais fazer isso, porque se fizer isso, você vai para a cadeia, né? Parece que as coisas vão complicando um pouco mais, a ponto de ter os problemas de saúde, né? Diagnosticados aí que a gente vê. E outra coisa que eu consegui enxergar já para os mais adultos, até tendo conversas recentes, é que os que já tiveram depressão e souberam lidar com elas, a depressão não tem voltado, mas tem aumentado muito os casos de crise de ansiedade, que paralisa, de que amedronta, um medo devastador. E a gente pode talvez acreditar isso a quê? Porque na infância ou na primeira infância a gente tem um monte de crianças. Tá na creche, tá nisso, tá naquilo, tem um universo de relacionamentos, né? E quando a gente vai passando a idade, teoricamente a gente também teria esses relacionamentos. Mas em todas as faixas etárias a gente está com dificuldade de gerenciar isso. E outra coisa, assim, na minha época, por exemplo, eu tinha que resolver isso só. O professor não podia levar para casa isso, porque se chegasse em casa que eu estava brigando na escola, o negócio era um pouquinho pior. E hoje tudo é repassado como se fosse outras responsabilidades e não da pessoa em gerenciar isso, né? Não, vai lá e resolva com seu colega e tal. Crianças pequenas, eu queria colocar, de que não é só a vivência, mas o seu exemplo é muito interessante. Ele só tem 3 anos e ele quer fazer o que ele quer, e se alguém estiver na frente, ele vai querer derrubar a pessoa para fazer o que ele quer. Aí isso é a parte do instinto. A gente não nasce humano, nessa perspectiva que a gente comentou, mas a gente nasce um ser biológico, com necessidades. O social é que vai colocar os entraves. Achei bem interessante você falou, olha, quando a gente vai ficando mais velho não pode, porque as leis não deixam. As leis são entraves sociais. Então nenhuma criança nasce educada, nenhuma criança nasce sabendo esperar a vez, mas os pais é que fazem isso. Os pais, ou não sei quem são os responsáveis, na escola tem um papel importante nisso, mas a escola tem funções específicas. Tanto é que tem crianças que não pela idade, mas você vai ter uma criança que morde e outra criança que se isola e conta pra ti. Não é porque ou é menino ou é menina, ou é porque é de tal cor ou de tal gênero.
É porque dependendo da vivência que eles tiveram, a gente vai aprendendo a se comportar socialmente. Como a linguagem só existe para a criança se ela for incentivada. Ele não vai falar se ele não precisar falar, tem que ser estimulado a falar. E algo que eu tenho percebido muito frequente, e aí eu acho que tem muito a ver com essa dificuldade que o senhor traz de gerenciamento das emoções da maioria das pessoas, é a dificuldade de lidar com frustração. Desde muito pequeno, parece que inverteu a polaridade. Hoje as crianças, os filhos, é que dizem o que os pais devem fazer. Tanto é que eu conheço várias pessoas que chamam os filhos de o que papai quer, o que mamãezinha quer. Meio que inverte quem é que é hierarquicamente superior. Eu vou falar hierarquicamente porque os pais têm uma responsabilidade, uma obrigação em relação à criança. Então, se não houver mediação, e aí a mediação é uma palavra importante nessa perspectiva, do que chama de um par mais experiente, de uma pessoa que quer ensinar algo, transmitir algo para o desenvolvimento do outro, o outro não vai aprender. Então, as emoções, como a gente lida com elas, também tem essa mediação. Tudo teria essa mediação. Tanto é que um instinto básico que tem, por exemplo, é a sobrevivência. Ninguém quer morrer. Mas quando a gente vai colocar, olha, mediação de várias pessoas, e o sentido de ser, por exemplo, religioso, a morte, dependendo como for, para alguém que é religioso, que alguém é cristão, ela é até desejável. Vê que é contra o argumento biológico de falar, não, eu tenho que manter vivo e reproduzir. De repente, para a pessoa, morrer vai ser a parte mais importante, baseado na fé. Mais importante não, né? Ou talvez não dê tanto valor, assim, a morte não se torna tão massacrante como a ideia que seria para a maioria. Então depende, o jeito que a gente interpreta a realidade depende dos sentidos que a gente dá para ela, e esses sentidos surgem dessas inúmeras vivências, mas da mediação que é feita. Então crianças que não têm limite, crianças que não sabem lidar com frustração, que é algo extremamente comum hoje em dia, porque meio que as famílias estão bastante ausentes e há uma pressão gigantesca em relação à mãe, que às vezes a criança está na escola, está fazendo tanta coisa, a mãe agora trabalha e tenta compensar. E isso gera uma série de consequências bastante negativas a curto, médio e longo prazo. Para a gente tentar fechar essa primeira parte de entender o que nos leva à falta de gerenciamento das nossas emoções, do ponto de vista da psicologia, quão impactante foi o advento do Covid? Porque no meio dos 10 anos, exatamente no meio dos 10 anos, nós tivemos algo que mudou a sociedade mundial, né? Que foi uma pandemia. E eu não sei se já tem algum estudo ou alguma coisa que demonstra um agravamento dos problemas com ansiedade a partir do Covid, por causa do medo, né, da morte, ou talvez algumas pessoas deixar de dar tanta importância por sonhos ou por objetivos, já que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, ou relacionado à perda, né? Perdeu alguém e aí a vida não faz mais sentido e tal. Já tem algum dado, alguma perspectiva, ou pelo menos uma visão, né? Dentro da vivência da psicologia relacionada a isso? Estudos específicos eu não vou saber citar, mas eu já vi vários materiais e publicações que falam de algumas consequências. Eu trouxe uma questão interessante da ansiedade, que no período que a gente venceu do Covid era uma tensão frequente, as notícias eram sempre desafiadoras, com números alarmantes de gente morrendo, e isso potencializava justamente o medo, a preocupação, a instabilidade, na grande maioria. Em contrapartida, aí eu queria trazer também isso, de que ver como é que depende muito do processo histórico e cultural do sujeito. Dependendo do sujeito, ele não poderia se permitir vivenciar isso. Que uma característica interessante do Covid foi que alguns podiam ficar em casa e outros não podiam. Então, por exemplo, o motoboy tinha que ir para a rua. Então, talvez o que ele vivenciou da preocupação, do medo, de que quem ficou enclausurado ficou, para ele foi diferente. E aí, de repente, permite os extremos, né? Ou aquele que fala, se acontecer, vai acontecer, ou aquele que a partir daí começa a elaborar demais, que aí gera talvez a ansiedade.
Ansiedade seria aquela preocupação exagerada de algo que frequentemente foge ao controle e você começa a vivenciar, inclusive biologicamente, fisiologicamente, psicologicamente, os estados, né? E a gente tem visto cada vez mais cedo, com crianças, por exemplo, em escola. Eu vivenciei ano retrasado e ano passado algumas situações com travamento de membros, um quadro muito parecido, ou com infarto ou com AVC, né? Só que era crise de ansiedade. E quando a gente vai olhar para o sujeito, as características históricas dele, como ele foi construído nessas vivências, quais sentidos que ele tem e como ele vive ali naquele momento, faz sentido ou não aquele comportamento, aquela situação. E quando a gente, então, consegue meio que trazer um pano de fundo de que as vivências dos últimos tempos têm feito com que a gente desenvolva maiores dificuldades de relacionar, junto com a pressão que existe sobre todo o ser humano de ser alguém, de ter algo, e não pode ser só alguém, você não pode ser só o Tiago psicólogo. Uhum. Você tem que ser o Tiago psicólogo, o psicólogo de sucesso, o empreendedor, o pai do ano, O melhor em o melhor em tudo. tudo, o melhor marido, o melhor filho e tal. Então, todas as pessoas têm que ser o melhor e essa competição fica muito grande porque a gente tem gente demais, né? Então, Tem. só tem um melhor, né? Como que você vai Alguém ganha, fazer? então alguém perde, né? Exato. Aparentemente, o que tem levado a esse colapso, né, no gerenciamento das emoções é essa é, exagero de perspectiva ou de necessidade de ser alguém, junto com a falta de relacionamentos e vivências estruturantes que permitam fazer uma base para que esse crescimento seja sólido. Uhum. Eu tenho visto muito, assim, jovens de 18, 19, 20 anos fazerem o seu primeiro milhão, né? Em startups, em um monte de coisas, né? E parece ser, pô, bacana demais, né? No empreendedorismo, então, muito legal. Só porque qual a capacidade que um jovem de 19, de 20 anos tem de gerenciar um montante desse de Uhum. recurso, né, e fazer com que isso não vire um problema para ele. E aí, se daqui a pouco, do mesmo jeito que cresceu e não tem uma base, não tem um lastro ali para sustentar essa pirâmide, ela é muito fácil de cair, né, e de romper. E a gente vê muitos casos de jovens muito novos tirando a própria vida, com autoextermínio e várias outras coisas, né? Como, então, tentar traçar alguns passos ou alguns caminhos para fortalecer esse gerenciamento das nossas emoções a partir desses problemas que a gente colocou aqui. Não parece ser nada muito simples ou muito fácil de resolver, uma vez que se a nossa própria vivência, né, se a nossa própria interação nos levou a ficar mais introspectivo, menos interativo, nos levou isso, quebrar esse ciclo é muito difícil, né? Não, eu sou muito reservado, eu sou muito introspectivo. Passar a ser uma pessoa, né, extremamente popular, que confia nas pessoas, que conversa, é algo que é extremamente difícil de acontecer. Mas como a gente ir dosando passos para que a gente trabalhe essas situações e consiga viver de forma melhor? Talvez existam pessoas, talvez não, né? Existem pessoas que são muito extrovertidas, muito populares e por dentro estão destruídas, né? Então, eu gosto muito da frase que você falou do jovem com 18 anos ganhando 1 milhão. Eu gosto muito de uma frase que diz que ele é tão pobre que só tem dinheiro. Por que eu gosto dessa frase? Porque se o grande objetivo que é estimulado para as pessoas é você ficar rico, depois que você fica rico, sobra o quê? E aí a gente vê, por exemplo, taxas de autoextermínio. O celular está escutando tudo o tempo todo, né? Perdão. Se a gente for verificar assim, quais são os países com maiores taxas de autoextermínio, são os países mais desenvolvidos. Porque se o grande objetivo é ganhar dinheiro, depois que eu ganho dinheiro sobra mais nada.
aí a gente começa a relativizar a própria caminhada. E aí, então, talvez o que precisa ser feito, e essa perspectiva da psicologia também, eu gosto muito de um teórico chamado Martin Baró, inclusive mataram ele na época da ditadura na Nicarágua por causa disso, que ele tinha ideias muito de que é a conscientização para a libertação. Quando você se torna consciente de que você escolhe quais pessoas, quais vidas, qual realidade que você deseja para você, essas pressões que acontecem ao redor não ficam tão fortes, porque você começa a escolher uma vida que pode parecer um pouco mais sua. Talvez ser o mais rico ou o melhor do mundo já não faça mais tanto sentido. Faz sentido talvez você ser um ótimo pai. Não porque você teve um ótimo pai, mas talvez porque você não teve um ótimo pai. E de repente aquilo é que te mobiliza a fazer, a ser, a buscar, a viver. Então, cada sujeito, depois que ele se torna consciente dele mesmo e das possibilidades que ele tem, eu diria que até essas questões de ansiedade, depressão, as ideações suicidas, que também são muito comuns, a gente vê muito jovem fazendo cutting, tendo até tentativas, elas começam a ser mitigadas porque o sujeito ele tem um sentido de ser. Se ele não tivesse, se nós não tivermos um sentido de ser, a gente não vai querer ser. E aí talvez outras alternativas comecem a parecer muito viáveis. Uma preocupação exacerbada com o futuro, porque a gente está vivendo lá e não cá. De repente, uma relação superficial com os pais, com quem deveria estar mais próximo e é muito afastado. E aí a gente vai ficando cada vez mais isolado, rodeado de gente, né? Mas aí a gente é muito complicado a gente tentar mexer em situações que dependem do outro. Uhum. Por exemplo, você acabou de colocar de relacionamentos ali com os pais, relacionamentos que não são, não são profundos o suficiente. Mas não necessariamente por causa do filho. Talvez por causa de situações, por causa dos pais em si. E é uma situação que é posta e que não vai ser resolvida. E eu não posso, então, me esconder atrás dessa situação, e eu preciso conseguir superar isso e passar isso para isso não ser o que define a minha história. Perfeito. Né? Como eu construí essa ponte, sabe? Porque eu enxergo, e até em gabinete, conversando com as pessoas, a maioria das pessoas tem consciência de qual é o problema. Até consegue enxergar qual é o problema. Mas não consegue fazer uma ponte para transpor esse problema. E aí, o tempo todo, ele esbarra nesse problema. E esse problema vira o grande alvo da sua vida. Não consegue ultrapassar ele. E eu entendo, na minha vivência, né, na minha perspectiva, é que os problemas eles vêm e nós precisamos de passar por cima deles e eles precisam ficar para trás. Eu não posso ficar acumulando problemas, porque senão eu não vou conseguir superar eles em um momento. Né? Então, assim, como superar essas dificuldades? Outro ponto que eu queria só colocar. Na perspectiva cristã, está aumentando muito o índice de autoextermínio em pessoas de baixa renda. Algo que era muito fora da igreja, hoje está muito dentro da igreja, como pessoas que talvez não alcançaram os objetivos que imprimiram nela, ou que impulsionaram para ela, os sonhos que colocaram nas costas delas para carregar, e eles chegam a um ponto de autoextermínio e automutilação, de tantas coisas, mas que não é por ter só aquilo e não ter a existência. É por talvez não ter alcançado nível em que as pessoas colocassem como aceitável. Né? E aí as palavras sempre são negativas, nunca são, né, de que tudo bem, você é isso aí, parabéns, Carol, você tá nesse ponto aí, esse é o seu máximo. Cara, que legal. Né? Parabéns, porque você está se esforçando, você está se esforçando e chegando no máximo que você consegue. Esse detalhe é muito interessante. Teve gente no gabinete que, depois da sua mediação, mudou? Teve.
Tem alguns que não, alguns que sim. Alguns Isso que não, acontece também na sim. situação de consultório. E vê que interessante, a pessoa vai e busca ajuda porque ela, por ela mesma, não consegue mais pensar em alternativas para. E aí, essa questão dos pais, quando a gente traz. Quando a gente diz da conscientização e da libertação do sujeito, é porque é independente, inclusive, dos pais. Ou, de repente, é um pai que se torna consciente e quer mediar com o filho. Mas é o sujeito pelo sujeito que, a partir daí, você escolhe quais vivências e quais sentidos você começa a buscar. De repente, eu não tive a melhor história, mas eu posso construir a melhor história. E a melhor história não necessariamente é ganhar tubos de dinheiro. A melhor história, de repente, é você viver uma vida sem um monte de situações muito ruins que aconteceram para trás e oferecer, de repente, para o outro também situações muito positivas para frente. Só que aí, quando o sujeito está consciente disso, vê que essas forças externas, às vezes, que parece que influenciam, elas diminuem bastante a potência. Porque quem se torna potente é o próprio sujeito. De que ele começa, inclusive, a escolher quais relacionamentos. De que ele não vai culpar o passado, ele pode entender o passado que chegou até aquele momento histórico, mas o que acontece dali para frente vai ter muito a ver com o que ele vai fazer e escolher. Isso é libertador. Isso faz, inclusive, que as pessoas com quem ele culpava, ele passe, às vezes, até a amar e entender de um outro jeito. E o outro está fazendo a mesma coisa, só que a interpretação do sujeito, quando ele se torna consciente, quando ele se torna liberto, é diferente. Fala, agora eu compreendo. E já não me dói tanto. Na verdade, agora me mobiliza até a fazer, a buscar outras situações. E como mudar ferramentas que a gente consiga mudar essa perspectiva? Porque a gente enxerga que as pessoas já conhecem qual é a barreira, enxergam ali o problema, mas em alguns casos, e talvez em não 50%, talvez até mais dos 50%, as pessoas querem continuar apegadas a isso. Porque talvez isso explique as suas frustrações, ou isso justifique as suas frustrações. Eu não alcancei aquele objetivo por isso, porque aconteceu isso comigo. Eu não alcancei aquilo outro porque aconteceu isso, né? E aí, se eu tiro isso, eu não tenho mais desculpa. E aí é só eu, e aí as frustrações vão ser minhas, né? Eu não alcancei porque eu não tenho capacidade, porque eu não, né? E aí não mais o outro. Como passar por cima disso, entendendo, inclusive, que você vai se frustrar e você vai precisar de entender essas frustrações, porque em algum momento a vida, inclusive, vai te fazer frustrar. Né? Em algum momento seus pais vão falecer, né? Em algum momento, não é meus pais, mas a pessoa que eu tinha muita amizade, era um amigo, era um tio, um parente, uma outra pessoa não vai estar mais aqui, porque é natural de acontecer, né? E aí, se a gente não tiver mecanismo para passar por cima disso, a gente vai continuar preso a esses pontos, a esses lugares. Eu acho interessante que você traz a palavra ferramenta. Eu vou mudar a palavra ferramenta para mediação e vivência. Como é que a gente supera? Quando tem, por exemplo, talvez você e eu e quem que estiver ouvindo esteja passando uma situação ou passou por situação assim, quando teve umas vivências que nós tivemos com alguns, algo que nós aprendemos, algo que a partir daí nos tornou consciente e nos permitiu uma escolha que antes nos parecia impossível. Antes a gente culpava aquilo. Não, é porque fizeram isso, é como você disse, né? Eu tenho que me apegar àquela frustração para justificar o meu fracasso. Mas qual fracasso exatamente? Aquilo é um fracasso? Ou aquilo pode ser, de repente, uma oportunidade de avanço? E aí, quando o sujeito, pela mediação do outro, buscou um pastor, buscou um amigo, buscou um psicólogo, buscou o pai, a mãe, buscou, de repente, uma pessoa do lado que ela só se abriu para ela e o que o outro falou fez muito sentido, de repente, aquele momento fez com que ela mudasse a percepção da própria realidade de si mesma. Então, não tem uma fórmula mágica, mas tem a possibilidade que ele precisa ter vivências com pessoas interessadas. Aí lembra do mediador? Da pessoa interessada para o desenvolvimento dele, para que ele avance. Porque tem muita gente que quer que a pessoa fique tão ruim quanto, talvez pelo mesmo motivo, né? Eu tô ruim, mas aquele ali tá pior que eu, aí dá um acalento interno. É muito difícil você achar pessoas que querem, poxa, tu tá mal, deixa eu te ajudar. Mas te ajudar como? Não sei, vamos pensar junto em estratégias.
em contextos de consultório, as pessoas chegam querendo muitas respostas, né? Eu sempre falo, olha, a gente vai fazer muito mais perguntas. Talvez vai ter dia que você vai sair um pouco pior do que você entrou, mas talvez surjam possibilidades que antes a gente não tinha pensado. Só que a gente vai pensar nelas juntos. Se pessoas se fazem juntas, isso é uma regra o tempo todo. Aí na parte religiosa que o senhor falou, quantas pessoas não vêm para a igreja buscando justamente um sentido e acham esse sentido? E aí até a ansiedade com essa preocupação com o futuro, às vezes até é o sentido de, poxa, eu tenho que entregar minhas ansiedades ao pé da cruz. É Deus que está no controle de tudo. Opa, se Ele que está no controle de tudo, por que que a gente continua querendo tanto controle para a gente? Por que que a gente fica tão frustrado quando uma coisa não dá certo? Porque a gente volta e fica tentando manter algo que não faz muito sentido. Então, essas incoerências internas às vezes geram essas angústias. E ao mesmo tempo, o sentido nos liberta. E a gente vai mudar de sentido várias vezes na vida. Mas a gente precisa criar sentidos, ou ter sentidos que a gente não abre mão. Porque eles são a gente mesmo, né? Partindo agora para interação com o religioso. Eu nasci num lar cristão, então já tenho 41 anos, são 41 anos no ambiente cristão. Uhum. E é mais agora, recente, que a gente vê no nosso meio as pessoas se abrindo para dizer verdadeiramente quem são, né? Ou às vezes até usando as transformações que elas tiveram durante a vida, né? Como um fator de fé para alguém, né? Então, quando eu digo que no período eu fui viciado em álcool, eu entendo que isso não me degrine. Uhum. Isso pode ser um fator motivador para alguém que esteja passando por essa dificuldade, olhar para mim e falar assim, nossa, o Júnior já foi viciado em álcool e hoje não é mais, então é possível não ser, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, a igreja, ela sempre foi um ambiente em que as pessoas eram santas e perfeitas e que não erravam. E isso nunca foi verdade. A igreja sempre foi um ambiente de pessoas que erram Uhum. e que erram muito e que erraram muito na vida, mas que foram alcançadas por Cristo, foram transformadas por Cristo, tiveram o seu caráter moldado e que a sua história mudou a partir disso, a partir de um relacionamento com Cristo, né? Então, antes eu não tinha um relacionamento, que era a interação com Cristo, com um ser superior, eu não tinha fé, eu não tinha oração, eu não tinha experiências, eu não tinha vivência com pessoas do mesmo credo, né? E aí eu passo a ter essas vivências, né? E passo a ter essa interação, isso muda o meu comportamento, e a partir da mudança do meu comportamento, as coisas na minha vida mudam, e aí, para alguns, mudam muito, porque, por exemplo, o recurso que eu gastava antes com o álcool, eu não gasto mais, é um recurso que está ali disponível, que eu posso fazer um investimento e prosperar financeiramente, né? Ou posso ajudar, né, dentro de casa, posso fazer um monte de outras coisas. Mas ainda é um tabu muito grande das pessoas se abrirem e colocar. E eu vejo que as pessoas chegam muito mais pedindo um gabinete, pedindo uma conversa com o pastor, querendo que o pastor resolva os seus problemas ou dê uma solução para os seus problemas. E durante muito tempo os pastores eram esses conselheiros, né? E as pessoas seguiam esses conselhos. E às vezes as coisas não davam muito certo, as coisas. E aí as pessoas culpavam aquele conselho do pastor. E eu entendo que nós somos seres relacionais e que a partir de trocas de informações, eu posso chegar para você e falar assim, olha, aconteceu algo parecido comigo, a atitude que eu tive foi essa, e isso aqui para mim deu certo. Mas não quer dizer que para você vai dar certo, porque depende de como você vai se manter nisso. E então as pessoas deixaram muito de procurar essa ajuda espiritual, uma por medo de se abrir e alguém descobrir que elas têm algum problema,
outros por medo de falar: o que que vai adiantar? Vai vir com algo pronto para mim e eu não vou conseguir fazer igual eu não consigo fazer na terapia, igual eu não consigo fazer em vários outros lugares. Então, como a gente unir as forças, né, da terapia, as forças da psicologia com a força da religião para conseguir força para avançar nesse gerenciamento de emoções, principalmente se abrindo, se expondo com alguém, seja com um terapeuta numa consulta, seja com um pastor, seja com um amigo próximo, né? Como começar essas conversas, como começar essa mediação. Eu acho que o fazer parte é um passo importante. As igrejas, às vezes, têm muita gente, e como você disse, o tabu, tem muito tabu dentro da igreja ainda, né? Só que as pessoas, elas às vezes parece que está tudo bem, não está tudo bem, mas vem também e não faz parte. Não tem as interações. Vem, assiste, de repente cumprimenta, vai embora e fica por isso. Se a gente se faz junto, a gente precisa talvez então estimular vínculos mais profundos. E uma responsabilização também talvez maior entre as pessoas. Você falou da questão com o alcoolismo. E aí vê que a nossa vida não é só nossa, né? Se a gente se faz junto, a nossa vida não pode ser só nossa. A nossa vida depende de uma galera. Se o senhor, por exemplo, tiver uma recaída, muita gente recai junto. Eu trabalho numa comunidade terapêutica que o diretor tem uma história parecida. Se ele tiver uma recaída, milhares de pessoas vão perder o sentido. Então, à medida que a gente vai se relacionando, a gente também vai assumindo responsabilidades, o que, por sua vez, retroage o sentido da gente se manter naquilo. Vai ficando, às vezes, mais pesado, mas compartilhando a gente consegue carregar de uma maneira mais leve, né? Então, acho que dentro da igreja, como é que poderia ser feito é justamente buscando. Isso aqui, por exemplo, a gente está falando da realidade. O senhor, quando abre isso, talvez autorize que o outro também fale da dificuldade que tem. Quando a gente fala da psicologia, eu vejo que ainda é um tabu em algumas questões religiosas, né? Que tem uma perspectiva de que acha que a psicologia vai para um lado que não tem como se conversar. A gente está falando sobre pessoas. E eu entendo que quando a gente vem para a igreja, a gente vem buscando uma transformação grande, é uma busca de um sentido. E o sentido, não da religião, eu sei que a religião tem vários, mas de Cristo na vida do sujeito faz que em toda a vida dele mude de direção. Ele muda a interpretação da realidade, ele muda como ele se vê. E aí, potencializar isso, eu acho que inclusive afasta talvez essas dificuldades que nós falamos no começo. Se eu tenho uma comunidade que tem uma interação mais profunda, que eu me sinto autorizado a falar sobre o que eu penso sobre mim e até sobre o outro, para a gente discutir, conversar e criar novos sentidos que a gente está o tempo todo aprendendo, talvez eu saia muito mais fortalecido do que o contrário. Então não pode, as minhas interações não podem ser só por dar oi. Um colega de trabalho, um colega de igreja, né? Um conhecido, tem que ser algo que faça sentido, que seja profundo, que seja real. Como a própria vivência, imagino, com Cristo. Não pode ser só de falar, eu sou. Se você não vive, você não faz. Então, assim, para a gente conseguir concluir essa nossa conversa, eu entendo que, diante de tudo que foi colocado, a gente precisa de valorizar os relacionamentos, procurar relacionamentos saudáveis, principalmente com pessoas que possam nos ajudar, né? Então, procurar ambientes que nos deixam seguros. Eu entendo que a igreja é um ambiente seguro. Eu, como pastor, entendo que a profissão da psicologia é um ambiente seguro. Eu já fiz terapia. Todo mundo que vem até mim, eu falo assim, olha, talvez precise de ajuda profissional. Porque eu entendo que o espiritual é algo que se resolve com Deus, mas o emocional é algo que se resolve usando ferramentas ou usando discussões, mediações que precisam de profissionais que consigam te ajudar a encontrar, né, esses pensamentos.
mas que fica mais fácil quando você une as duas coisas, né? E eu entendo que sem Deus nós não temos direção. E aí eu quero, inclusive, puxar um pouco para a nossa igreja, para a Igreja Betel, em que nós motivamos as pessoas a terem conversas nos nossos grupos. A nossa escola dominical é uma escola dominical bem participativa, não é simplesmente um ensino ali colocado, é um ensino a partir de discussões e de vivências em todas as faixas etárias. Nosso Ministério de Casais também trabalha isso, inclusive agora nós vamos ter nosso encontro de casais e o grande foco vão ser de conversas, né? De conversar sobre assuntos, de trazer temas e a gente conseguir trazer discussões ali que as pessoas consigam compartilhar algo que esteja vivendo. Né? E às vezes você está numa comunidade menor, uma comunidade que você realmente seja visto, né? Seja conhecido, né? Não, ali é o Júnior, não, ali é o Tiago. Ah, o Tiago ajuda os meninos lá no CRDP, nossa, o Tiago tem essa função, o Júnior faz isso, tal. Então, às vezes é muito mais importante do que você estar numa comunidade onde você é só mais um e que ninguém te enxerga. E aí vai ser a mesma coisa do que é no seu trabalho, do que é em todos os outros lugares. Eu entendo que para nós vencermos e conseguirmos gerenciar as nossas emoções, a gente precisa de encontrar um sentido para a nossa vida. E para mim, o sentido que mais me impactou na minha história foi Cristo, foi a transformação que Cristo trouxe para mim. E isso fez muito mais sentido do que todas as outras coisas. Né? E fez muito mais sentido, inclusive, do que o alcoolismo. E isso mudou a minha história completamente. Então, a partir do momento que eu verdadeiramente conheci Cristo e comecei a andar com Ele, ter relacionamentos com Ele e viver uma história com Ele, Ele mudou a minha história completamente. Não que antes eu não tinha uma história com Ele, mas não era uma história verdadeira. Era uma história em que eu utilizava da fé para sobreviver, mas eu continuava buscando algo que era incapaz de encontrar, sem ser a paz de Cristo. E da mesma forma, se você quiser começar a gerenciar suas emoções, procure Cristo, procure Deus, mas procure relacionamentos com Deus. Né? Não procure igreja, procure Cristo. Cristo está dentro de nós. Se a dificuldade tiver em enxergar aonde estão esses problemas, procure um profissional de saúde, procure um psicólogo, procure uma terapia. É um caminho mais rápido e menos doloroso. Eu entendo que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Né? E eu entendo que sem ajuda profissional a gente não chega em lugar nenhum. Quando você está doente em outras áreas na sua vida, quando você está com câncer, você procura quem? Você fica sozinho na sua casa esperando ou você vai no médico? Né? Da mesma forma. Ah, estou com um problema emocional, preciso procurar um psicólogo. Estou com um problema espiritual, estou sem rumo, sem direção, você precisa procurar Deus. E eu acho que essa conversa de hoje nos trouxe e nos enxergou, mostrou um pouco mais para nós a necessidade de relacionamentos e relacionamentos prósperos e duradouros. Eu queria que você concluísse então aí a nossa conversa dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva. À medida que o senhor foi falando, eu lembrei muito de uma prática que tem nas igrejas, que é o testemunho. Que vê que o testemunho é justamente contar uma parte da tua história para que o outro talvez seja transformado por ela. E aí é um tipo de vivência que nessas trocas a gente vai criando novos sentidos. E de que se eu pudesse deixar algo aqui, né, se eu puder deixar algo para talvez fechar a ideia, é de que seja talvez a pessoa que você gostaria com que os outros se relacionassem. Tenha vínculos verdadeiros, mas seja primeiro consciente do que você é, de quais sentidos você tem hoje e do que você realmente quer para amanhã. E quando eu digo que é para amanhã, não quero saber a faculdade que é, o tamanho do bolso, nada nesse sentido, mas enquanto pessoa. Às vezes a gente se pega muito em coisas achando que tem uma fortaleza e não tem. Tem rumores de guerra nos cantos.
Então, tinha uma pessoa lá que hoje tinha os mesmos planos que todo mundo tem, de ter família, de estudar, de ser alguém, e perdeu tudo. E agora está andando sem rumo para um outro país. Às vezes a gente valoriza coisas que não são tão importantes, que se perdem muito rápido. Então, o mais importante são as próprias pessoas, a gente se valorizar e valorizar o outro. Aí, nessa troca, a gente se torna justamente um mediador. A gente não fica esperando tanto do outro, porque a gente começa a perceber que a gente também pode e tem muito a ofertar. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar essa nossa conversa em algumas outras linhas e nos nossos próximos episódios nós vamos continuar falando sobre esse tema. Eu quero te agradecer por ter estado conosco até aqui, eu quero agradecer o Thiago pela disponibilidade, agradecer a nossa técnica, Rafael, Matheus, João Pedro, Deus abençoe vocês. E até o nosso próximo episódio, eu espero que tenha alcançado o objetivo e que você consiga enxergar uma luz no fim do túnel para nós juntos, né, alcançarmos ser pessoas melhores. Independente de religião, independente de credo, mas nós sermos melhores. Se tiver Cristo, melhor ainda, que eu estou puxando sardinha para a minha religião, né? Mas que nós sejamos melhores, que nós sejamos relacionais, que nós sejamos verdadeiros, íntegros e sinceros. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Os nossos próximos episódios vamos continuar nessa linha de pesquisa, alcançando outros objetivos. Vamos ter outros psicólogos aqui conosco. O Thiago vai voltar e eu espero poder contar com a sua presença. Curta o vídeo, compartilhe, comente, que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e que nós possamos nos tornar pessoas melhores para a glória do Senhor Jesus.